Bom dia, boa tarde ou boa noite, seres pensantes, tudo bem? Aqui é o professor Beto Stanley e hoje nós vamos começar uma série de vídeos sobre matrizes e determinantes. Na aula de hoje a gente vai ver sobre definição e os tipos de matrizes. Vamos lá então? Bom pessoal, vamos ver então o que são matrizes. A definição dela é a seguinte: matriz é uma tabela cujo nome é dado por letras maiúsculas, onde os elementos em letras minúsculas são dispostos em linhas I e colunas J. Geralmente, numa matriz a gente fala que as linhas são o I, né? O I são as linhas e o J são as colunas. Mas calma que a gente já vai explicar isso aqui em detalhes, tá? Com calma. Vamos lá então ver alguns exemplos. Olha o que eu tenho aqui então, ó. Uma matriz A genérica de 3 linhas e 3 colunas é representada da seguinte forma. Olha aqui como eu escrevo então, ó. A matriz de 3 linhas e 3 colunas. Esse primeiro número que vem aqui, ó, é o de linhas. E esse segundo número é de colunas. Vai ser sempre assim, tá, pessoal? Então aqui é a matriz A, ela tem 3 linhas e 3 colunas, tudo bem? Então olha só. Eu tenho aqui a matriz genérica aqui, ó. A matriz A, e aqui eu tenho os elementos dela. Veja bem aqui, ó, tem o elemento A11. O que quer dizer aqui, ó? Que esse elemento está na linha 1, na coluna 1. Porque aqui eu tenho as 3 linhas, né, ó? Linha 1, linha 2 e linha 3. E aqui eu tenho as 3 colunas, ó. Coluna 1, coluna 2 e a coluna 3. Tudo bem? Então, ó, esse elemento aqui, por exemplo, é o elemento A33. Por quê? Porque ele está na terceira linha e na terceira coluna. Esse elemento aqui, o A21, ele está na segunda linha e na primeira coluna. Tá certo? Esse elemento aqui, ó, A23, ele está na segunda linha, terceira coluna. É assim que a gente identifica os elementos de uma matriz. Tá certo? Então a gente fala assim, ó, elemento A e J, dessa forma aqui, ó, A e J, né? O I é o índice da linha e o J da coluna, tá certo? Então temos aqui, ó, elemento 1, 2, tá? Ele está na primeira linha e na segunda coluna, tá certo? Vamos ver agora um outro exemplo de como é representada uma matriz, ó. Veja bem que aqui nós estamos como se fosse um parênteses aqui, tá? Eu tenho o A, que é o nome da matriz, e eu tenho os elementos que estão entre parênteses. Uma outra forma de representar é desse jeito aqui, ó. O nome da matriz, os elementos que estão entre colchetes. Tudo bem? Ou ainda tem uma terceira forma, que são em barras duplas, tá? Em cada lado aqui, ó. Preste atenção que não são barras simples, são barras duplas, tá? Se for barra simples, a gente vai confundir com determinante, que a gente vai aprender mais para frente. Tá certo? Então eu tenho barras duplas aqui, ó. Só que geralmente o mais comum é a gente representar ela dessa forma aqui, ó. Tá certo? Por parênteses. Tudo bem? Vamos lá então, ó. Considere a matriz B abaixo. Então temos a matriz B, né? Ela tem os elementos aqui, ó, 0, 2 e 10, menos 1, 7 e 14. Essa matriz, ó, ela é uma matriz B 3 por 2. Por quê? Porque ela tem 3 linhas. Então aqui, ó, são 3 linhas. Tudo bem? E 2 colunas. Tá certo? Então, a matriz 3 por 2, ó, 3 linhas, tudo bem? E 2 colunas. Vamos identificar os elementos dela? Quem que é o elemento A11, né? Que está na primeira linha e primeira coluna. Ué, quem está na primeira linha e primeira coluna está aqui, ó. Primeira linha e primeira coluna. Esse cara aqui, ó, é o 0. Então, aqui é o 0. Tudo bem? Agora, quem é o elemento A21, que está na segunda linha, primeira coluna? Ó, segunda linha e primeira coluna é o elemento 2.
Então tá aqui. Aqui agora, o elemento A31 na terceira linha e primeira coluna. Então aqui, ó, 1, 2, terceira linha, primeira coluna. Esse cara aqui é o 10. Então o A31 é o 10. Continuando. Agora o elemento A12, primeira linha, segunda coluna. Primeira linha e segunda coluna é o menos 1. E agora o A22, segunda linha, segunda coluna, é o 7, ó. Beleza? E agora o A32, terceira linha, segunda coluna, ó. Terceira linha e segunda coluna é o 14. Pronto. Tudo bem? Estão identificados todos os elementos da matriz aí. Tá certo? Então agora a gente vai ver alguns tipos de matrizes. Olha só. Tem aqui a matriz linha. O que é a matriz linha? A matriz tem apenas uma linha. Então eu tenho aqui, ó. Essa aqui é uma matriz linha. Por quê? Porque ela só tem uma linha. Não interessa quantas colunas ela tem, mas ela só tem uma linha. Tudo bem? Por isso que ela é chamada de matriz linha. Tá certo? Só tem uma linha. Aqui agora tem a matriz coluna. Como que é a matriz coluna? É aquela que tem apenas uma coluna. Tá aqui, ó, um exemplo. Tá? De novo, não importa quantas linhas ela tem. Se ela só tiver uma coluna, ela é chamada de matriz coluna. Tá certo? Outro tipo de matriz é a matriz nula, onde todos os elementos da matriz são iguais a zero. Então, ó, eu tenho aqui um exemplo de matriz nula. Todos os elementos da matriz aqui, ó, são zeros. Tudo bem? Outro tipo, matriz oposta, onde os elementos são opostos da matriz original. O que são opostos? Vamos falar assim, de uma maneira genérica, que os opostos são aqueles valores com sinais invertidos. Então, olha aqui. Eu tenho essa matriz A aqui, ó. A matriz oposta de A é dada por quê? Ó, eu vou indicar assim, ó, menos A, tudo bem? E quem que é o oposto de zero? É zero. O zero não tem sinal, então não vai mudar nada. Agora, o oposto de menos 1 é 1. O oposto de 2 é o menos 2. O oposto de 7 é o menos 7. O oposto de 10, menos 10. E o oposto de menos 4 é o 4. Tudo bem? Então aqui nós temos a matriz oposta dessa matriz A aqui. Tá certo? Continuando. Temos agora a matriz quadrada. O que é a matriz quadrada? Onde o número de linhas é igual ao número de colunas. Então temos aqui, ó, uma matriz quadrada. Por quê? Porque ela é uma matriz tem duas linhas e duas colunas. E olha só, a matriz A é a matriz de ordem 2, pois tem duas linhas e duas colunas. Geralmente, quando a matriz é quadrada, eu posso falar que ela é de ordem, e aí a quantidade de número de linhas e colunas que ela tem. Então, por exemplo, aqui é uma matriz de ordem 2. Por quê? Porque ela tem duas linhas e duas colunas. Se eu tiver uma matriz de ordem 3, ela tem 3 linhas e 3 colunas. Matriz de ordem 5, tem 5 linhas e 5 colunas. Tudo bem? Tá certo? Agora, matriz diagonal. O que é uma matriz diagonal? A matriz diagonal é a matriz quadrada, na qual os elementos que não pertencem à diagonal principal são iguais a zero. Então, olha aqui, ó. Eu tenho essa matriz aqui. Quem que é a diagonal principal? Essa daqui, ó. Essa aqui é minha diagonal principal. Tudo bem? Então, ó, essa diagonal que desce aqui, que passa no meio dos elementos aqui, ó, é chamada diagonal principal. Então, tá vendo, ó? Só ela tem números. Tudo que não pertencer à diagonal principal e tiver zero, tá? Vai ser minha matriz diagonal, então. Tá vendo, ó? Eu tenho valores aqui na diagonal principal e tudo que não pertence a ela são zeros. Quando eu tenho uma matriz desse jeito, ela é chamada de matriz diagonal. Por quê? Porque eu só tenho o valor na diagonal dela. Tá certo? Aqui agora eu tenho a matriz de identidade.
A matriz de identidade, então, é uma matriz diagonal que possui os elementos da diagonal principal igual a 1. Então, olha só, a gente já sabe que matriz diagonal é aquela matriz que só tem valores na diagonal principal. Aqui eu também só tenho valores na diagonal principal, só que esses valores são só uns, tá certo? Olha aqui, ó. A diagonal principal está aqui e eu só tenho valores de 1. O resto é tudo zero. Tudo bem, ó? E olha só, quando eu tenho a matriz de identidade, ela é indicada assim, ó, como I3, matriz de identidade de ordem 3. Por quê? Porque eu tenho 3 linhas e 3 colunas, tá? Se eu tiver a matriz identidade de ordem 4, ela vai ter 4 linhas e 4 colunas. Vai ser uma matriz diagonal com a diagonal principal, só com os números 1. Por último, nós temos a matriz transposta. Uma matriz transposta é aquela onde os elementos da primeira linha se tornam os elementos da primeira coluna, da segunda linha na segunda coluna e assim por diante. Vamos ver um exemplo aqui, ó. Eu tenho essa matriz A aqui, tudo bem? Eu tenho, ó, os elementos dela aqui, tá certo? Tem uma matriz de 3 linhas e 2 colunas, né? Essa matriz transposta dela, o que acontece? A minha primeira linha vai se tornar a primeira coluna, a segunda linha vai se tornar a segunda coluna e a terceira linha vai se tornar a terceira coluna. Então ela vai ficar assim, ó. Tudo bem, ó? Minha primeira linha, primeira coluna. Segunda linha, segunda coluna. Terceira linha, terceira coluna. Tudo bem? E o que acontece aqui, ó? Essa matriz é a matriz A 3 por 2. Ela tem 3 linhas e 2 colunas. Tudo bem? E essa aqui, essa matriz transposta aqui, ó, é a matriz 2 por 3. Por quê? Porque ela tem 2 linhas e 3 colunas, tá? 2 linhas e 3 colunas. Tudo bem, seres? Então, espero que vocês tenham entendido essa primeira parte da série sobre matrizes. Qualquer dúvida, deixe nos comentários. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Não esqueça de deixar aquele like maroto, se inscreva no canal, ative o sininho e até a próxima. Valeu!